Yara Sabrina Rueda nasceu no dia 19 de março de 2004, na cidade de Palpalá, na província de Jujuy, na Argentina. Filha de Mônica Conchela e Juan Rueda, Yara tinha uma irmã mais velha, chamada Rocio, e uma irmã 4 anos mais nova que ela, cujo nome não foi divulgado. Yara era uma jovem sociável, com muitos amigos, adorava ler e sonhava em viajar. Enquanto cursava ensino médio, aos 16 anos, conheceu um garoto chamado Tomás Fernandes, de 17 anos, com quem, em pouco tempo, começou a namorar. Os adolescentes costumavam se ver no colégio todos os dias, mas em meados de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia, as aulas em todo o mundo foram suspensas e eles não podiam se ver com a mesma frequência. Então, Tomás planejou um encontro supostamente romântico com Yara. Mal sabia ela que estava indo para um encontro com a morte. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Yara Sabrina Rueda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, não deixe de se inscrever no canal. Postamos casos inéditos como esse 3 vezes por semana, então ative o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um conteúdo novo. Perto do anoitecer da quarta-feira, 23 de setembro de 2020, Yara disse à sua família que precisava sair por um tempo porque precisava levar um trabalho escolar para um colega de classe. Porém, na realidade, Yara iria se encontrar com seu namorado Tomás. Antes do pôr do sol, a garota saiu de casa com sua bicicleta, com uma pasta debaixo do braço. Ela pedalou por vários quarteirões, saindo do bairro San José, onde morava, até o ponto de encontro. Mas, quando chegou no local, Tomás ainda não havia chegado e Yara decidiu esperá-lo. Minutos depois, um Fiat Palio vermelho, sem placa, parou de forma brusca próximo à garota, que se assustou e tentou subir em sua bicicleta para deixar o lugar, mas infelizmente ela não conseguiu. Algumas horas depois, os pais da adolescente começaram a ficar desesperados, já que Yara não voltou para casa. Por volta das 9 horas da noite, eles foram até a delegacia para registrar seu desaparecimento e implorar por ajuda para procurá-la. No entanto, isso não aconteceu, porque os policiais disseram que, provavelmente, a garota tinha saído com algum namorado ou estava brava com os pais e, por isso, tinha fugido de casa. Seus familiares então denunciaram o desaparecimento ao Ministério Público, que emitiu o Alerta Sofia, alerta que é feito em casos de menores desaparecidos na Argentina. A demora para registrar a denúncia do desaparecimento de Yara foi superior a 24 horas e, consequentemente, o início das buscas também atrasou. Isso levou a família e um grupo de vizinhos a procurar pela garota por seus próprios meios. Através das redes sociais e meios de comunicação, os pais de Yara pediram apoio a qualquer pessoa que pudesse dar informações sobre o paradeiro dela. Eles também imprimiram cartazes com a foto da adolescente, que foram espalhados por toda a cidade. Durante as buscas, o pai de Yara ficou sabendo que um homem havia visto uma garota correndo enquanto um carro a seguia de perto por uma das ruas do bairro. A família repassou essa informação às autoridades, mas também não foram ouvidos, e a resposta permaneceu a mesma. Enquanto os pais ouviam as desculpas das autoridades repetidas vezes e esperavam que a filha aparecesse, infelizmente, Yara Sabrina já estava sem vida. 5 dias após seu desaparecimento, em 28 de setembro de 2020, enquanto a tropa de cavalaria da polícia local realizava buscas, um corpo parcialmente enterrado foi encontrado, com pés e mãos amarrados a poucos quarteirões de onde a família de Yara morava. Ao lado do corpo estava o documento de identificação da adolescente, que foi o primeiro indício de que pertencia a ela. Além disso, as roupas também combinavam com a descrição feita por sua mãe no momento do desaparecimento. Não bastasse essa fatalidade, a família da garota descobriu que um corpo havia sido encontrado através das redes sociais e noticiários, porque nenhum órgão oficial notificou os familiares, nem os chamou para fazer o reconhecimento do corpo.
Ao saber da notícia, imediatamente os pais foram até lá. Porém, quando tentaram chegar mais perto de onde o corpo estava, foram impedidos por policiais e logo a jovem foi levada para o necrotério para realizar os exames forenses necessários. No entanto, depois de denunciar a negligência do Ministério de Segurança e da polícia local, os advogados da família Rueda solicitaram que a autópsia fosse suspensa até que um especialista contratado pela família da vítima estivesse presente. Isso aconteceu porque eles não confiavam nas organizações responsáveis pela investigação. No mesmo dia, uma grande multidão, acompanhada por organizações sociais que defendem os direitos das mulheres, protestou pedindo por justiça para a adolescente. Com raiva, os manifestantes também exigiram que as autoridades procurassem por duas outras jovens desaparecidas, Gabriela Cruz, de 24 anos, e Violeta Ávalos, de 16. As reivindicações apontavam que o Ministério da Segurança, a polícia local e o Ministério Público também estavam sendo negligentes nos referidos casos. Quando a manifestação chegou em frente à delegacia responsável pela investigação, a resposta da Força de Segurança foi disparar balas de borracha e gás lacrimogêneo na multidão. Entretanto, a pressão pareceu surtir algum efeito, já que naquele mesmo dia foi divulgado o resultado da autópsia do corpo de Yara, realizada pelo patologista do Ministério Público. Segundo o relatório forense, Yara faleceu entre os dias 23 e 25 de setembro. A causa da morte foi asfixia por estrangulamento, o que significa que a garota perdeu a vida por falta de oxigênio, além de apresentar vários golpes no rosto. Apesar de não ter sido abusada sexualmente, o advogado da família da vítima indicou que se tratava de um crime muito violento. O pai da adolescente anunciou que iria expandir a denúncia feita contra as autoridades, acrescentando acusações de abandono de pessoa, negligência policial e falta de colaboração. Ele criticou a falta de articulação entre as forças de segurança pública, porque a denúncia de desaparecimento passou pela Delegacia de Investigações, Leis Especiais e Crimes Complexos, mas ninguém fez nada. A cerimônia fúnebre de Yara Sabrina Rueda, de 16 anos, aconteceu no Estádio Olímpico da região, que foi escolhido por seus pais porque ela adorava esportes e praticava voleibol naquele mesmo local. Familiares, amigos e centenas de pessoas compareceram para dizer seu último adeus. O velório se estendeu por toda a noite e chegou ao fim às 14 horas de 1º de outubro, quando o corpo de Yara foi levado para a cidade de Güemes, onde foi cremado. Naquela mesma tarde, outra manifestação foi feita pedindo justiça. O protesto começou em frente à Casa do Governo, na Plaza Belgrano. Passou pelo Ministério Público, pelo Conselho Provincial das Mulheres e Igualdade de Gênero e encerrou no ponto de partida. Os manifestantes solicitaram a destituição do ministro de Segurança e da chefe do Conselho de Mulheres Provinciais e Igualdade de Gênero, pela falta de respostas a reclamações sobre meninas, adolescentes ou mulheres desaparecidas. Eles também culpavam o governo de Geraldo Morales pela falta de políticas públicas e ineficácia nas buscas por pessoas e assistência às vítimas. Após pressão da mídia e reclamações contra os diferentes órgãos, outro procurador foi designado para o caso. Ele classificou legalmente o processo como feminicídio e, nas horas que se seguiram, solicitou a prisão de 2 homens e várias buscas em diferentes bairros da cidade. O primeiro suspeito envolvido foi capturado pela Brigada de Investigação de Homicídios, Raul Arnaldo, de 40 anos. Era um criminoso com várias passagens pela polícia por pequenos crimes. A polícia chegou até ele quando tudo ainda era incerto e as buscas estavam apenas começando. Uma mulher deu um testemunho fundamental aos investigadores e contou que, no dia em que encontraram o corpo de Yara, seu vizinho chegou na porta de sua casa visivelmente perturbado, tremendo, com uma pá na mão, cheio de arranhões nos antebraços e pedindo abrigo porque a polícia, supostamente, estava perseguindo ele. Quando a mulher perguntou o que havia acontecido, Raul respondeu que outro homem, chamado El Flaco, tinha feito algo ruim para a adolescente que foi encontrada sem vida.
O promotor detalhou que Raul, apelidado de Nano, estava escondido em outra casa que não era a casa de seus pais. Semanas antes do crime contra Yara, Raul havia sido preso depois de ser acusado de roubar a motocicleta de um vizinho no mesmo bairro onde residia. No entanto, ele foi liberado pela justiça dias depois. Durante as incursões realizadas na casa, o carro em que supostamente raptaram Yara foi encontrado. O veículo era propriedade de outro sujeito que estava sendo procurado pela polícia. Após a prisão de Raul, alguns de seus vizinhos o descreveram como um homem rude e agressivo. Seu comportamento era tão estranho que as mulheres e as meninas que moravam na comunidade tinham medo dele. A prisão do sujeito gerou uma situação tensa para um jovem tatuador chamado Matias, a quem atacaram através das redes sociais após o confundirem com o suposto autor do crime contra Yara. O rapaz apresentou uma denúncia para limpar seu nome, afinal, ele não tinha nada a ver com o assunto. Com o primeiro envolvido preso, a tarefa seguinte foi averiguar quem era El Flaco, o cúmplice citado por Raul. Rapidamente, as autoridades descobriram que se tratava de um amigo próximo chamado Maurício Esteban Abad, proprietário do veículo Fiat Palio vermelho. Ele foi o segundo homem preso acusado pelo crime, entretanto, estava faltando alguém. Agora, os investigadores precisavam encontrar quem ligava a vítima aos dois primeiros suspeitos. Como vocês já devem imaginar, o elo era Tomás, o namoradinho que traiu Yara ao concordar com o encontro romântico que na verdade não passava de uma armadilha. Os detetives chegaram até ele através do telefone celular de Yara, porque depois de roubá-lo, Tomás vendeu o aparelho. Uma vez que o dispositivo foi encontrado, não foi difícil para os investigadores refazerem os acontecimentos até chegar ao menor e detê-lo. O caso Yara motivou muitas manifestações exigindo justiça, o que levou à aprovação de uma lei em novembro de 2020, com o nome da adolescente, a qual declarou situação de emergência pública em questão de gênero. A petição havia sido feita em outubro do mesmo ano por mães e organizações sociais que realizaram 11 mobilizações em diferentes locais para serem notadas. Eles emitiram um comunicado considerando a lei como uma conquista da luta, mas também ressaltaram que, infelizmente, a lei chegou depois de uma série de crimes, nos quais tiraram a vida de 5 mulheres em 35 dias. Raul e Maurício foram acusados de homicídio qualificado por traição e feminicídio, enquanto o namorado de Yara, Tomás Fernandes, de 17 anos, foi acusado de homicídio qualificado por traição pelo vínculo que tinha com a vítima e por feminicídio. Em depoimento, eles confessaram que após encontrar Yara no bairro San José, local de encontro marcado por ela e seu namorado naquele dia, desceram rapidamente do carro enquanto ela tentava fugir. Os homens a dominaram e a forçaram a entrar no veículo, onde o namorado dela, Tomás, estava aguardando no banco de trás. O que se seguiu para a adolescente foram horas do mais puro horror. Uma vez detida contra sua vontade, os 3 a intimidaram e a trataram com violência. Seus pés e mãos foram amarrados, deixando-a imóvel e indefesa para que pudessem abusar dela sexualmente. No entanto, por razões desconhecidas, os homens não conseguiram fazer isso. Então decidiram tirar sua vida, espancando e estrangulando Yara. Posteriormente, eles jogaram seu corpo em um terreno baldio, onde tentaram atear fogo. Depois a enterraram e fugiram do local, deixando o veículo que estavam usando escondido na casa de Raul. Após a apresentação das provas contra os acusados, o tribunal determinou a prisão preventiva de Raul e Maurício, enquanto Tomás foi colocado sob custódia em uma instituição juvenil. O juiz também ordenou que fosse realizada uma avaliação psicológica e física no adolescente. Em março de 2021, quando Yara completaria 17 anos, familiares se reuniram em sua memória. Em entrevista, sua irmã mais velha, Rocio, declarou que sentia muita falta dela e que cada membro da família estava tentando seguir em frente e suportar a dor da melhor maneira possível. Em novembro do mesmo ano, foi realizada uma audiência para decidir se os acusados iriam a julgamento. Durante o processo, a promotoria apresentou as provas recolhidas durante a investigação que apontavam a participação dos 3 envolvidos.
O promotor descreveu como a vítima foi capturada, questionou os álibis levantados pelos advogados de defesa, citou perícias em celulares, avaliações psicológicas, entre muitas outras provas. De acordo com a hipótese levantada pelo promotor, Tomás, que era amigo dos dois homens, enganou Yara para tirá-la da casa dela e sequestrá-la junto a seus cúmplices. Os advogados da família da vítima acreditavam que poderia haver mais pessoas envolvidas, porque durante a investigação não foi possível determinar o local em que Yara foi mantida em cárcere privado, nem onde eles esconderam o corpo da vítima até descartá-lo, e concluíram dizendo: acreditamos que estava na casa do menino e que havia outras pessoas que sabiam do assunto, mas não deixaram apresentar a prova correspondente. 6 meses depois, em 6 de abril de 2022, 8 policiais foram acusados pelo crime de descumprimento de deveres de um funcionário público, os quais haviam sido denunciados pelos pais de Yara por mau desempenho durante as buscas por sua filha. O Ministério Público solicitou ao tribunal que o caso contra os agentes policiais fosse levado a julgamento, uma petição que foi concedida e continua aguardando a data de início. O julgamento pelo homicídio de Yara deveria começar em agosto de 2023, mas graças a um recurso da promotoria e a denúncia perante o Tribunal Superior de Justiça local, foi antecipado e começou em 13 de abril deste ano. Nesse mesmo dia, em apoio à família de Yara, vários membros de diferentes organizações se reuniram na sede do Tribunal Criminal exigindo justiça, mas a vigilância policial rigorosa não permitiu a entrada no edifício. No início da audiência, a promotoria havia planejado ouvir os depoimentos dos acusados, mas eles se recusaram a testemunhar. Foram ouvidos os depoimentos de mais de 50 pessoas de ambos os lados, entre as quais estavam os pais da vítima. A mãe de Yara mostrou uma foto da filha na frente da sala, onde expôs toda a angústia que a família passou do momento em que souberam do desaparecimento da garota até a descoberta de seu corpo. Por sua vez, o pai de Yara pediu a pena de prisão perpétua para os acusados, dizendo que essa seria uma sentença exemplar. Ao deixar uma das audiências, o advogado da família de Yara declarou perante a mídia que iria solicitar a prisão da esposa de Raul por prestar falso testemunho, já que suas declarações para os investigadores e para a promotoria foram totalmente contraditórias com o que ela havia testemunhado no tribunal. Ele também indicou que iria solicitar que investigassem essa mulher e outras pessoas que acreditava que estavam envolvidos no homicídio. Em suas alegações, a promotoria afirmou que o caso da adolescente Yara Sabrina Rueda mobilizou um país inteiro porque foi um crime atroz. O Ministério Público pediu a pena de prisão perpétua para Raul e Maurício, enquanto para Tomás solicitou responsabilidade penal e encaminhamento ao Tribunal Juvenil para definir sua condenação. Por sua vez, os advogados que representaram a família Rueda afirmaram ter certeza absoluta de que os 3 réus foram os perpetradores materiais e concordaram com o pedido da promotoria, alegando que Raul e Maurício mereciam a pena máxima. Antes da deliberação, os 3 acusados se declararam inocentes. Tomás Fernandes pediu que a justiça fosse feita. Raul disse: "Quero dizer que sou inocente. Não conheço nenhuma dessas pessoas. O meu compromisso com a família é que a justiça seja realmente feita." Já Maurício falou: "Sou inocente do que estou sendo acusado. Desde o primeiro dia me coloquei à disposição da justiça para esclarecer tudo o que está acontecendo. Também quero tranquilidade para minha família. Fui transparente sobre tudo." Só que eles não convenceram o júri. E em 3 de maio de 2023, Raul e Maurício foram considerados culpados e meses depois foram sentenciados à prisão perpétua. Tomás, que tinha 17 anos na época dos fatos, foi declarado criminalmente responsável como autor, mas devido à sua idade, a sentença será decidida por um tribunal juvenil. Ao sair do julgamento, Mônica, a mãe da vítima, se mostrou satisfeita com a sentença e declarou à mídia que sua filha finalmente descansará em paz. Ela ainda destacou que, embora sua família tenha passado por tempos difíceis, eles tinham conseguido justiça.
No entanto, acrescentou que tinham certeza de que havia mais pessoas envolvidas e eles continuariam trabalhando nisso até descobrir toda a verdade. O pai de Yara destacou que, apesar de saber que a condenação não devolveria sua filha, com essa decisão eles poderiam continuar e seguir em frente com suas vidas. O advogado que representou a família Rueda também ficou satisfeito com a condenação, pois eles haviam trabalhado incansavelmente durante quase 2 anos e meio para conseguir esse resultado que não teria sido possível sem a perseverança dos pais de Yara. Tanto a família quanto o advogado agradeceram às organizações e à imprensa que acompanharam as manifestações com pedidos de justiça. Em relação ao processo legal contra os 8 agentes policiais, até a gravação deste vídeo, a data de início do julgamento ainda não havia sido definida. O caso de Yara Sabrina Rueda é muito triste. Uma garota que estava apenas começando a viver, tinha muitos sonhos e muitos objetivos, mas infelizmente confiou cegamente em uma pessoa a quem ela amava, seu namorado. E no fim, ele acabou traindo sua confiança e entregando-a a pessoas horríveis que acabaram com sua vida. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre muito importante ler o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais telespectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.